princesas. Para Deus tem que ser o melhor, porque os seus filhos merecem o melhor, amém? Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Pode parar por aí? Depois eu vou contar essa história para vocês. Mas antes de entrar nessa história, todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui veio de uma família. Todo mundo aqui teve já uma projeção. É muito louco isso, mas quando um pai e uma mãe sabem que estão grávidos, e tem muitos bebezinhos aqui lindos, já começa a projetar um monte de coisa. É menino, é menina, agora eu vou comprar o carrinho, vou comprar o lacinho, vou comprar a roupinha, né? Vou comprar a chupeta, e já começa a projetar. Aí os seus pais, evidentemente, começaram a sonhar com o seu futuro, pensando o que você seria, em quem você se tornaria, o que ia acontecer com você. Eu sei que muitos talvez não tiveram a sorte de nascer numa família talvez tão ajustada. Não sei se pode chamar isso de sorte, mas talvez por uma situação de que algumas coisas aconteceram difíceis na sua vida, e muitas coisas talvez seus pais não projetaram tanto quem você deveria ser, mas você às vezes foi se projetando, talvez longe dessa estrutura familiar, foi se projetando, foi gerando algo no seu coração, do que você queria, para onde você ia. E é engraçado pensar que existem 3 perguntas que acompanham a humanidade. São perguntas que martelam na mente de todo mundo, e a maioria das pessoas não tem respostas claras para essas perguntas. As perguntas são: quem eu sou? Para onde eu vou? E qual o meu propósito? Para que eu estou nessa terra? Você já se perguntou isso? São perguntas filosóficas e importantes. E no meio da nossa caminhada, talvez tentando descobrir quem você é, para onde você vai, qual o seu propósito, você vai tentando gerar isso dentro de você, e muitas vezes caminhando segundo aquilo que você coloca como padrão para ser a sua vida. E nesse meio também vai acontecendo um monte de perrengue, um monte de coisa que não era para acontecer, e você vai vendo a sua vida às vezes ir para rotas que você não gostaria. Coisas vão acontecendo que vão te entristecendo, a alma vai ficando adoecida, as emoções vão sendo abaladas, porque é verdade que todos nós queremos ser felizes. Se eu perguntar aqui, como é ser feliz? Quem não levantar a mão está doido. Tá precisando ser feliz mesmo. Porque todos querem. E a gente, buscando essa felicidade, começa a planejar as coisas segundo a nossa concepção humana. Mas em determinado momento da nossa caminhada, e é por isso que você está aqui hoje, a gente começa a entender que existe um Deus maravilhoso que nos ama. Que existe um Deus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E aquilo começa a fazer tanto sentido. Eu me lembro que eu com 19 anos me converti. Até então eu acreditava que Deus existia, sempre acreditei, nunca duvidei disso. Mas Ele era bom, morava lá no céu e eu aqui na terra. Era assim nosso relacionamento. Deus é bom, mora no céu e eu na terra. Gosto dele, mas não tinha relacionamento. E eu fui aprender esse relacionamento com os meus 19 anos, passando por um problema horrível na minha vida, quando meu pai descobriu um tumor na cabeça. Naquele momento, eu já contei isso aqui algumas vezes, não vou entrar nesse mérito hoje, mas eu me converti. Tem muita gente nova. Eu me converti, tive uma experiência real com Deus, e a minha vida foi transformada. E aí eu soube que de fato Ele existia. E foi muito louco, porque naquele dia, que foi a primeira vez que eu falei assim, para tudo, que eu preciso de Deus. Meu pai já estava nesse processo do tumor na cabeça, tinha sido operado, uma cirurgia perigosíssima, ficou mais de 9 horas no centro cirúrgico, abriu a cabeça de fora a fora. E depois que ele saiu da cirurgia, ele começou a se recuperar muito bem, graças a Deus por isso. Mas no meio de tudo isso,
ele teve alta e voltou para casa. E depois ele começou a convulsionar. Teve que ser levado às pressas para o hospital. Passou uma madrugada inteira convulsionando. Convulsões de 5 minutos. De 5 em 5 minutos ele convulsionava. Até menos que 5 minutos. E aí o médico levou ele para dentro da UTI e disse: olha, perdemos o controle. A partir de agora, a gente não sabe mais o que vai acontecer com ele. E eu entrei em parafuso. Eu sempre tive uma ligação muito forte com os meus pais. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter uma família maravilhosa. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. E eu entrei em parafuso e pensei: meu pai vai morrer, meu pai não vai me ver casar, meu pai não vai ver meus filhos, meu pai está indo embora. E quando levaram meu pai, eu fui para a janela do Hospital Beneficência Portuguesa. Era um dia chuvoso. E eu olhando para fora, aquela chuva caindo e dizendo assim: Deus, porque minha família, ninguém era convertido. Ninguém. Nessa época, coisa assim de uns meses, começou todo mundo a ir para a igreja. Todo mundo. Minha mãe começou a ir, minhas irmãs começaram a ir, e eu também comecei a ir. Então eu já tinha ido para a igreja, nesse intervalinho de uns 2 meses, e tinha aceitado Jesus. Mas eu era uma recém-chegada na igreja, não entendia bolhufas de nada. Não sabia o que acontecia lá dentro, eu estava tentando entender tudo isso. Eu sei que tem muitos aqui nesse processo também. E aí, eu olhei para fora, naquele dia chuvoso, e falei assim: Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor é Deus, na vida desses crentes que nem eu escuto falar na igreja, tira o meu pai desse lugar. E eu prometo que aconteça o que acontecer, eu jamais vou deixar de te servir. E só os prantos. E naquela tarde, esse foi de manhãzinha, 6 e pouco da manhã. Naquela tarde, o meu pai, que estava convulsionando, que tinha sido levado para a UTI, quase morto. Quando nós entramos para fazer a visita da tarde, por volta de 6 horas da tarde, meu pai estava sentado na UTI, batendo papo com a enfermeira, como se nada tivesse acontecido. E os médicos vieram e disseram assim: o seu João, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Ele entrou aqui num quadro gravíssimo, ele teve uma melhora extremamente repentina e ele está bem. Eles não sabiam, mas eu sabia. Naquele momento, uma primeira pergunta foi respondida na minha mente: quem eu sou? E eu gostaria que colocasse os versículos para mim, por favor. Quem eu sou? Primeira pergunta que ecoa: quem você é? Você tem resposta para isso? Se você não tem, eu vou te mostrar agora. Pode passar um versículo, por favor. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo mundo que recebe Jesus deixa de ser criatura e passa a ser filho. Você tem Jesus no seu coração? Ele mora aí dentro? Então a primeira resposta para você: você é filho. O próximo versículo, por favor. O próximo. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de... Por isso o mundo não os conhece, porque não conhece a Ele. Por isso que muitas vezes o mundo rebate com a gente. Quantas pessoas aqui já viveram situações de que: para que você vai na igreja? Você é louco? Nada a ver, está perdendo seu tempo, está gastando sua juventude. Eu ouvi isso. Você está gastando sua juventude, você podia estar aproveitando, vivendo o tempo de balada. E está enfornado dentro da igreja. O mundo nunca vai entender, porque o mundo não conhece a Deus. Então o mundo não entende a relação de filho com Deus. Entendida essa primeira questão? Quem eu sou? Segunda pergunta: para onde eu vou? Tudo aqui é muito passageiro. E a verdade é que uns têm o privilégio de viver 90 anos, outros 80, outros 40, outros 30, outros às vezes um dia. Cada um vive de uma forma. Hoje mesmo, quando acabar o culto, eu já vou pedir licença para a igreja. Hoje nem eu, nem um apóstolo vai atender ninguém. Quando terminar o culto, nós vamos sair correndo, porque faleceu um primo meu e eu preciso ir no velório e no sepultamento. Então, a gente sempre fica aqui para atender vocês, mas hoje, quando acabar, a gente vai sair correndo. Já peço desculpas. E a gente é surpreendido com essas notícias. É uma ligação, infartou, morreu. E você fala assim: uau, como é rápido.
como tudo isso é rápido. Mas a gente também entende como filhos de Deus, e quem lê a Bíblia ou quem estuda um pouquinho, entende que essa situação não acaba aqui. Então, para onde nós vamos? Para que você se disponibilizou a vir para cá? Por que você tem que buscar Deus? O que você pretende com esse relacionamento com Deus? Será que é só comprar um carro, uma casa, arrumar um casamento, ser feliz? Ser feliz é muito bom, mas também é muito passageiro. Porque tudo passa. Tudo passa. Até a felicidade passa. Tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente não está tanto assim. Tem tempo para todas as coisas. Então, o nosso maior objetivo é saber para onde é que nós vamos. E é entender que a vida não termina aqui. Isso aqui é uma passagem rápida e muito, às vezes recheada de muitas coisas boas, às vezes recheada de nem tantas coisas boas assim, mas é uma passagem muito rápida. E aí o versículo diz assim, pode passar o próximo, por favor, Cleiton. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e esta vida está no seu Filho. Ou seja, todos aqueles que acreditam no Filho, terão a vida eterna. O outro, por favor. Já passou? 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a... Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Ou seja, eu preciso me conectar com Jesus para ter a vida. E a vida não diz respeito somente a essa vida carnalmente que nós estamos vivendo. A vida diz respeito ao que vai acontecer depois. Porque uma certeza que eu e você temos é que um dia a gente vai morrer. É duro. É duro pensar nisso, mas é verdade. Para morrer, basta estar vivo. E depois, para onde é que nós vamos? Aquele que crê em Jesus tem plena convicção que o depois é uma vida muito melhor. A Bíblia diz que no céu não há choro, não há dor, não há tristeza, não há enfermidade. Queridos, as ruas são de ouro e as praças de cristais. Eu não sei você, mas quando eu pisar naquele céu, primeira coisa que eu vou falar, cadê as praças? Cadê as praças? Eu quero ver esse monte de brilho. É meu sonho. Eu vou sentar e vou ficar olhando aquilo, ó, refletindo. Imagina o sol batendo e o cristal brilhando. Eu falo, Jesus, eu cheguei no céu. Pensa, que vida maravilhosa. E é para isso que a gente tem que trabalhar todos os dias. E a última pergunta que ecoa na humanidade. Para que eu estou aqui? Ou seja, qual o meu propósito de vida? Para que você foi criado? Para que você foi gerado? Qual o objetivo? Ah, será que foi só uma noite de amor lá, de só love seu pai e sua mãe? Sabe nada, inocente. Vai muito além disso. Até porque teve gente que talvez de todas as formas a mãe tenha tentado te tirar. Talvez de todas as formas o diabo tenha tentado ceifar a sua vida. Mas você está aqui. Você não morreu. Quantos aqui, se parar para refletir, já poderia ter morrido em quantas circunstâncias? Já sobreviveram de acidentes, de doenças, de coisas tão trágicas, mas você viveu. É porque existe um propósito, um motivo. E qual é o seu propósito? Pode passar o versículo, por favor. Pode passar o versículo. Propósito de todo cristão. Todo cristão está nessa terra por um motivo. E eu vou ler o versículo. Mas o motivo é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí vamos ver o que diz a passagem. Lucas, não, acho que não é esse não. Tem um antes, não tem? É um maior, são 2 versículos. Espera aí. Ah, pode ser esse primeiro, o outro é o depois, desculpa. Está na sequência, desculpa, tá certo. Lucas 10, 27. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode continuar. E ele lhe disse, que está escrito na lei: como lês?
o doutor da lei levantou e falou assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu o seguinte: o que está escrito na lei? Como é que você lê? E aí ele responde o seguinte: e respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Princípio para herdar a vida eterna e propósito de vida, porque enquanto você está aqui você tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer? É isso aí. Continua. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus disse: faze isso e viverás. Pode continuar mais um? Ah não, é só até aí. Faze isso e viverás. Então Jesus deu a fórmula, a receita do bolo para esse fariseu. Você quer ter vida eterna? Então você vai amar Deus e vai amar o seu próximo. Já está garantido o seu pedacinho no céu. E para isso, você vai ter que cumprir o propósito na terra. E que propósito é esse? Amar Deus e o próximo. Como? Como? E aí nós vamos para Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide e fazei de todas as, batizando-os em nome do Pai. Pode seguir o próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos... Pronto. Está aí a resposta. Eu tenho que amar Deus, eu tenho que amar meu próximo, e eu tenho que aproveitar a minha vida para fazer discípulo. De certa forma, eu acredito que 90% desse auditório já sabia disso. Verdade ou mentira? Verdade. Vocês estão numa igreja, a maioria já há um tempão. A nossa igreja é uma igreja de visão celular, modelo dos 12. E a gente fala: você precisa abrir célula, você precisa cuidar do povo, você precisa ajudar as pessoas. Olha, participa dos projetos sociais, ajuda não sei o quê. Então, de certa forma, todo mundo já ouviu falar disso. Seja nessa igreja ou em outras igrejas. Verdade ou mentira? Mas, contudo, entretanto, no entanto, quando a gente pensa que Deus, em sua infinita misericórdia, amor, sabedoria e graça, um Deus tão grande, tão poderoso, que tem o domínio de tudo, escolheu você, vem aquele sentimento: mas eu não sou capaz. Mas eu não dou conta disso. Ah, Jesus, isso é muito. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Você nem fala direito, não sei nem fazer essas coisas direito. Não, cumprir propósito na terra. Não, eu vou cumprir o meu. O meu propósito é comprar minha casa nova. O meu propósito é comprar meu carro. O meu propósito é arrumar um marido lindo. O meu propósito é cuidar dos meus filhos todos os dias. Tem que ser uma boa mãe. E é verdade, tem mesmo. Mas isso não anula quem você é em Deus. E muitas vezes, ouvindo o chamado, vem a sensação: eu vou fugir disso. Tô fora. Esse negócio é bom lá para a apóstola. Ela sabe subir no altar e pregar. Não, para mim não. Deixa o Renato e a Ana cuidar das vidas. Para que eu vou me preocupar com isso? Olha o pastor Jô aqui, a pastora Gil. São até grandão, alto. Tem mais força, veemência. Pregaram para os jovens ontem, foi uma bênção. Deixa eles falarem. Vieram até dos Estados Unidos, são chique. Sabe falar outra língua? Deixa eles falar. Por que eu vou falar? Não é essa sensação? E aí veio o que Jonas fez. Deus virou para Jonas. E você pode ler lá a parte de Jonas. São só 4 capítulos. É muito rápido de ler. Uma leitura muito boa. Deus virou para Jonas e falou: ô meu filho, vai lá para Nínive e prega contra aquele povo. Contra. A pregação era contra. Porque eles estavam fazendo o que desagradava ao Senhor. E aí Jonas falou assim: eu vou nada. Estou fora. Deus, arruma outro. Estou saindo de fininho porque, pensando bem, eu vou fazer uma viagem. Aí ele decide ir para Tarsis, que não tem nada a ver com o que Deus mandou. Ou seja, ele queria cumprir a vontade dele, o propósito dele.
E por isso foi para Tarsis. Só que quando ele entrou no navio para ir para Tarsis, que era muito mais longe do que Nínive, muito mais longe, que Deus tinha mandado ele ir para um lugar muito mais perto, pois ele cismou de ir para outro bem longe. Ele se enfiou nesse navio, e aí no meio da viagem, começa uma tempestade, ventos muito fortes, e uma tempestade. E aquele barco começa a balançar, aquele barco começa a balançar. Aquele barco começa a balançar. Todo mundo que está lá dentro começa a ficar apavorado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, acho que a gente vai morrer. Aí, onde estava o camarada? Dormindo. O cara, além de não cumprir a vontade de Deus, ainda tinha o sentimento de que problema dos outros. Cada um com seus problemas. O barco está chacoalhando? Ué, cadê o marinheiro? Ele que é habilitado para isso, não sou eu. Eu vou tirar uma peçanha. E foi lá para baixo e capotou. Na verdade, esse dormir dele era um sono espiritual. Esse cara estava tão fora da realidade que Deus projetou para ele, que ele nem percebeu que existia uma tempestade acontecendo. E que se aquele barco afundasse, ele seria um dos primeiros que morreria também. E ele estava capotado lá embaixo. Aí o marinheiro desce e fala: ô meu filho, o que você está fazendo dormindo? Você não está percebendo o que está acontecendo aqui não? A gente está quase morrendo. Aí ele sobe lá com todo mundo. Eles já estavam todo mundo orando para o seu Deus, que tinha pessoas lá ímpias, pessoas perdidas. Cada um clamando o seu Deus para que aquela tempestade cessasse. E nesse momento, eles decidem jogar sorte, de alguma forma lá, eu não vou entrar nesse mérito, para poder verificar quem era o culpado daquela situação. E nesse momento, aponta para quem? Para Jonas. E aí eles olham para Jonas e falam: quem é você? De onde você vem? Por que você está aqui? O que você está fazendo? Começam a interrogar Jonas. E aí eles entendem o que é que estava acontecendo. E Jonas fala assim: ó, eu sou culpado. Essa tempestade que vocês estão vivendo, a culpa é minha. Me joga no mar, que tudo vai resolver. Só que eles ficaram compadecidos. Como é que a gente vai jogar esse homem no mar? E tentaram de todas as formas acalmar o barco. Mas o barco parou? Não. Aí eles oraram: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que esse homem é um homem temente ao Senhor. Nós vamos jogar esse homem no mar. Mas olha, que não venha maldição sobre as nossas vidas. Essa deve ser a sua vontade, porque por causa dele tudo está acontecendo. Então vamos jogar o homem no mar. Quando joga o homem no mar, o peixão, alguns falam a baleia, mas o peixe grande, buf, engole. É como se o peixe estivesse assim, ó. Deixa eu pegar esse fujão. E engole aquele homem. Mas antes de entrar na questão Jonas, vamos voltar para o barco. Quero que você se atente a uma coisa. Quando a gente decide desobedecer a Deus, mesmo sabendo o que deveria ser feito, a gente atrai para a nossa vida uma grande tempestade. Pior do que isso, a gente atrai essa tempestade para as pessoas que estão conosco e que muitas vezes não são responsáveis pela tempestade que vai acontecer. Existem coisas que influenciam diretamente na nossa casa, na nossa família e na vida daqueles que andam nos nossos barquinhos. Mas muitas vezes, por desejo próprio, eu escolho o que eu quero fazer, não o que eu sei que Deus me mandou fazer. E eu me enfio em tempestade que eu nunca deveria me enfiar. Ou eu enfio as pessoas que não mereciam viver isso naquela situação. Mas aí, aquele povo decidiu se livrar de Jonas. Vamos se livrar desse cara, que a nossa vida vai ser resolvida. E quando eles jogam Jonas naquele mar, aquele peixão engole. E aí, Jonas vai passar 3 dias e 3 noites dentro da barriga
de uma baleia ou de um peixe grande. Eu não sei você, mas eu falo por mim. Eu tenho horror, mas é horror a vômito, paura. Se alguém vomita perto de mim, minha primeira tendência é vomitar junto. E eu tenho que me controlar muito, sair de perto mesmo, gente, para não vomitar. O meu marido que sabe. Nós temos 2 lindos filhos. Essa mulher maravilhosa, que a mamãe ama de paixão, coisa linda. E Pedrão, que vem no culto da noite. Eu sei que a turma da manhã raramente vê Pedro, porque Pedro vem no culto da noite. Ele fala para mim: mãe, eu acordo todo dia 5h30, mãe. De domingo eu quero dormir. Tá certo, filho, é legítimo. Então ele dorme de manhã e vem no culto da noite. A Bia, quando era criança, ela tinha muito problema alérgico. Ela, rinite forte, essas coisas todas. E várias mexia, estava congestionada. Essa menina vomitava, que era uma coisa surreal quando era criança. Dava mamadeira e depois, blé, aquela coisa maravilhosa, né? Porque é pai e mãe sabe. E era louco isso, porque voava nas paredes, era uma coisa giraia. E aí, o que acontecia comigo? Eu saía junto, do jeito que ela vomitava, eu saía para vomitar atrás. E o Reinaldo falava assim: pelo amor de Deus! Aí vinha o pai com o paninho limpando tudo, porque eu não limpava. Eu falava: Reinaldo, cocô eu troco, mas vômito, pelo amor de Deus, se vira aí. Agora, você consegue imaginar o que é você ir parar na barriga da baleia por 3 dias? Nossa! Imagina o cheiro daquele lugar. De mar? De carniça. Imagina o fedor que estava lá. E aí o camarada senta lá, porque aí ele já não tinha uma opção, né? Sei lá como é que ele ficou sentado, esmagado, preso. Se encontrou com a última refeição da baleia. Eu acho que nessa hora ele não teve mais nem fome. Ficou 3 dias de jejum mesmo, porque fome não teve. E vivendo aquela experiência horrorosa, ele começa a clamar ao Senhor. E começa a fazer uma oração. Fui jogado às profundezas, onde as algas me rodeavam, blá, 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 blá. Uma coisa assim: Senhor, me tira daqui, que eu vou fazer o que tu quer. Me arranca desse lugar, me tira. E aí a baleinha vai nadando, ela pode nadar para qualquer lugar que ela quiser, mas ela vai nadando tranquilamente, e daqui a pouco, blé, joga aquele homem na beira da praia. E aí Deus vem nele de novo e fala: agora você vai para Nínive. Eu estou mandando, tu vai. Aí ele cata lá e vai em direção a Nínive. Quando esse homem chega em Nínive, o que acontece? Aquela cidade demoraria pelo menos 3 dias para ser percorrida, pelo tamanho e extensão territorial dela. É isso mesmo, né? É, obrigada, porque eu li, mas vai que eu falo alguma coisa que eu esqueci. 3 dias para ser percorrida, pelo tamanho e extensão territorial dela. No primeiro dia, quando ele começa a falar: vocês estão errando, Deus vai trazer juízo sobre essa cidade, vai acabar com essa cidade, o povo todo começa a ouvir a mensagem. E o rei dá um decreto: nos próximos 40 dias ninguém vai comer, ninguém vai beber, ninguém vai fazer nada. Todo mundo vai se despir com um pano de saco e vai entrar todo mundo em jejum. Não vai dar comida nem para os animais. Todo mundo vai ficar buscando ao Senhor, para que essa sentença seja transformada e para que Deus mude de ideia. Olha isso, queridos. Aquele povo estava num nível de quebrantamento. Estavam perdidos, é verdade. Deus ia destruir. Mas quando o profeta chegou, Deus mudou completamente a situação. E Deus usou aquele homem de uma forma sobrenatural para que aquele povo se arrependesse, a ponto do rei dar um decreto. Jonas decidiu fugir. E o que você tem decidido? Qual tem sido a sua decisão todos os dias
perante Deus. Quem você é, para onde você vai e para que você serve, ou qual o seu propósito, você já sabe. Mas o que você tem feito com isso? Qual o resultado prático que você tem produzido? Eu sei que às vezes o pensamento não é eu estou fugindo. O pensamento é só, mas agora não dá. Agora eu estou ocupada. Estou terminando minha faculdade. Mas Deus, agora não dá. Agora eu estou esperando eu saber mais da Bíblia. Deus, mas agora não dá. Eu nem sei tanta coisa. Aí assume o ministério infantil e arrebenta. Né? Será que eu tenho dons? Aí bota todo mundo no eixo. Será? Será, Anderson, que tem dons? E essas perguntas vão brotando em nós. Só que aí, cada vez que a gente decide viver a nossa vontade, a gente abre a porta para a tempestade. E pior, às vezes decide parar um pouquinho dentro da barriga da baleia. Passar um tempo de horror, de medo, às vezes escuridão. Quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente entendesse tudo isso de forma mais rápida e dissesse: eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim. Eis-me aqui, Senhor, você quer que eu vá? Eu vou. Eu me lembro que quando eu fui para Israel a primeira vez, eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito difícil, porque a igreja já existia, a gente já tinha umas 250 discípulos, era lá na Tuca ainda, não era nesse prédio, era no outro prédio. E vocês já sabem, eu já falei isso milhões de vezes para vocês, mas às vezes é importante lembrar para vocês entenderem que aquilo que você pensa que você não pode, eu também sempre pensei que eu também não podia, e eu estou aqui, e você está aí me ouvindo. Então, é sinal do que a gente pensa nem sempre funciona, né? E eu achava que eu não tinha capacidade para ser pastora. Quando começou o chamado, eu era muito nova, só 27 anos de idade. Quantos aqui tem 27 anos de idade ou menos? Uma minoria. Então, eu tinha 27 anos de idade. Imagina uma pastora de 27 anos de idade. E eu falava para o Renato: isso é loucura! Isso é loucura, meu Deus do céu, você tá maluco? A gente não tem capacidade para isso. E o povo chegando, e a igreja crescendo. E eu falando: mas não dá, eu não quero ser pastora. E o povo vindo. Eu falava: meu Deus do céu, o que eu faço com esse povo? Nem para eles ficarem em casa. E eles iam. E aí, eu comecei... Eu trabalhava na justiça, nessa época eu era funcionária pública da Justiça Federal. Eu trabalhava lá, a Beatriz era pequena, eu não tinha o Pedro ainda. E eu comecei a formigar, inteirinha. Eu formigava, minha cabeça formigava, meu corpo formigava, minhas mãos formigavam, tudo formigava. Aí eu comecei a ir no médico. Fui primeiro no neurologista, fui no ortopedista, primeiro fui no clínico, né? Depois fui nesses daí. E eu sei que eu fui indo num monte de médico, cardiologista, fui indo num monte de médico. E eles foram me pedindo um monte de exame. Até que me pediram um exame que chamava eletroneuromiografia. Alguém já fez esse exame na vida? Foi o exame mais horrível da minha vida. Quando eu saí de lá, eu tive um surto de choro, que eu fiquei chorando uns 40 minutos até acalmar. Porque eu tenho horror à injeção, gente. Pastora de vocês tem medo de injeção, é verdade. Vou tirar sangue e tem que deitar, porque eu não quero tirar sangue. Bom, essa parte a gente pula. E esse exame, ele fura, assim, tipo, eu fiz de tudo, me pediram do corpo inteiro. Então, a cada parte, assim, eram umas 6, 7 furadas em cada parte, e cutucava o nervo, para ver se você tinha mobilidade, porque uma das coisas que os médicos chegaram a pensar, é que eu poderia estar com esclerose. Escute só, o que é o Jonas indo para a barriga da baleia. E aí, fiz todo aquele exame que me furou inteirinha. Depois que terminou de me furar inteirinha, chorei. Falei: onde é esse exame? Que medo, que dor. Tá bom. Aí levei todos os resultados pro médico.
Fui num ortopedista. O cara foi assim, muito maravilhoso e muito usado por Deus. Ele olhou todos os meus exames. Aí ele falou assim: mocinha, o que você faz? Nessa época eu estava com 30 anos, mais ou menos. Aí eu falei assim, acho que 30, eu tive com 31, isso aí, eu estava com 30. Eu falei assim, eu sou pastora de uma igreja, eu sou funcionária pública, eu tenho minha filha, blá, blá, blá. Comecei a contar minha vida para ele. Aí ele falou assim, você está com depressão? Aí eu falei, não. Claro que não. Falei para ele, eu não estou chorando, não estou trancada dentro do quarto, eu tomo banho. Eu não estou com depressão. Não choro, como é que você me fala que eu estou com depressão? Não estou com depressão. Ele falou assim, entenda uma coisa. Depressão não é só ficar chorando trancada dentro do quarto. Depressão é quando você já não consegue mais dar conta de tudo aquilo que você está fazendo. E o seu corpo já está gritando. O seu corpo está pedindo socorro. Você está com depressão. Eu falei, eu não estou com depressão. Aí ele falou assim, tá bom. Me conta a sua rotina. O que você faz? Eu falei, eu trabalho no gabinete do juiz. Eu faço as sentenças, né? Depois passa para ele avaliar e tal. Quantas sentenças você faz por dia? Porque lá tinha uma média, né? Você tem meta, né? Tudo na vida tem meta, até dentro da justiça. E tinha que fazer, na minha função, eu tinha que fazer pelo menos de 13 a 15 sentenças por dia. E os processos, às vezes, eram generosos. Aposentadoria, aquelas coisas, então você tinha... Quantos processos você faz? Eu faço de 13 a 15. Você gosta da quantidade que você faz? Não. Quanto você gostaria de fazer? Uns 6 ou 7 por dia. Aí você não sei o quê. E começou a me perguntar um monte de coisa. Daqui a pouco eu estava na mesa dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, você está com depressão. Faz o seguinte, decide o que você vai fazer da sua vida. Você não pode querer abraçar o mundo e fazer tudo. Ou você se dedica a uma coisa, ou você se dedica a outra. Eu saí daquele consultório sem chão. Por quê? O Senhor, meu marido, que foi lá para trás ainda bem, para não ficar aqui olhando para minha cara, falando, eu falei... Ele já estava na minha cabeça há uns 3 anos. Sai da justiça. Sai da justiça. Se dedica à igreja. E eu, você tá louco? Imagina, sou funcionária pública. Ganho bem, concursada. Vou me aposentar. Não, Reinaldo, eu não vou sair da justiça. Essa possibilidade não existe. Nem fale sobre isso. Amor, sai da justiça. Se eu ser sustentada por você, você tem que pagar meu cartão de crédito? Não, imagina, que tinha acabado de casar. Acabado de casar não, né? Já estava uns bons anos casada, acho que uns 6 anos nessa época, ou 7. Mas eu pagando meu cartão de crédito. Não, homem não vai mandar em mim. Olha. Ainda tinha um feminismo enraizado. Graças a Deus que Jesus me libertou de tudo isso. Hoje ele paga o meu cartão de crédito para nossa alegria. Você fica feliz quando meu cartão chega? Amor, você está diante da igreja e não pode mentir, né? Eu vou orar por você, porque você pediu para largar a justiça. Então você tem que ficar feliz quando meu cartão de crédito chega. Você tem que dar... Vocês concordam comigo? Você tem que dar glória a Deus, falar aleluia, Jesus, obrigada pela fatura da minha esposa, porque eu pedi para ela ficar em casa e por isso que hoje ela está sendo pastora, entendeu? Gente, que momento glorioso que Jesus preparou para mim. Eu nem pensei nisso. Mas olha, esse foi um rema que acabou fluindo deste altar. Dia 25 chega a fatura. Não, dia 25 paga. Lá pro dia 20 chega. É dia feliz na minha casa sempre. As mulheres me entendem, né, mulheres? Dia de fatura é dia muito bom. A dona Guigui lá, levantando até as mãos. Ô, seu José. Ficou em pé? Quantas recebem aumento do limite da fatura? Em nome de Jesus. Amém. Homens, cooperem. Bom, vamos voltar ao que interessa. A parte não estava no script. E aí, ele falou isso pra mim. Aí eu saí em crise, porque o Reinaldo já pedia pra eu sair, eu falava que eu não ia sair. Aí eu falei, ok. Fui pra casa, cheguei em casa e falei pra ele, o médico falou que eu tô com depressão, que eu não tô mais aguentando tudo que eu tô fazendo, que eu preciso tomar uma rota. Ele olhou pra mim e falou, e o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Não vamos falar disso ainda. Vamos para Israel, a gente já estava com a viagem marcada. Embarcamos para Jerusalém nos próximos dias. E a Bia até foi com a gente, foi a vez que ela foi, tinha 4 aninhos, meu bebê, coisa mais linda. E aí, quando a gente chegou em Israel,
Eu fui em vários lugares, aquele lugar maravilhoso. E um dos lugares que eu fui foi o muro, conhecido como Muro das Lamentações. Mas lá é conhecido como Muro Ocidental. Lá eles não usam esse termo. E aquele lugar é incrível, é incrível. Eu amo Israel, amo tudo que tem em Israel. Mas aquele lugar é assim uma coisa, é um poder de intercessão que existe lá. É gente orando de noite, de noite, de noite. É lindo de se ver. E quando eu fui para aquele muro, lá é separado, os homens vão de um lado, as mulheres vão do outro. Quando eu cheguei no meu lugar lá, eu meti a cabeça naquele muro, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais fugir do Senhor. Eu sei que existe uma chamada, eu sei que o Senhor brada a respeito de algo e já faz tempo. Eu sei que a igreja está crescendo. Veja bem, vamos ter um papo sincero aqui, ó. Eu não queria ser pastora, Jesus. E o Senhor sabe disso. Não porque eu não ame as pessoas ou porque eu não quero exercer seu ministério. Não. Mas porque eu tenho um medo terrível de falhar nesse processo. E decepcionar o Senhor. Esse era o meu medo. Não era por não gostar de pessoas ou por não querer fazer a obra. Não, porque eu queria estar numa igreja, eu queria ser líder. Eu queria, só queria ter uma pastora. Não queria ser a responsável pela igreja. E aí eu falei assim, mas se o Senhor quer que eu faça isso, e está tudo acontecendo e minha vida está virando de ponta cabeça, e eu já não consigo mais controlar tudo isso, eu tô estressada mesmo, eu estou cansada mesmo, eu não sei se eu largo, eu tenho um emprego dos sonhos, passei em concurso, mas se for da sua vontade, então o Senhor brada, e eu vou entender que é vontade do Senhor, que eu saia da justiça e que eu me dedique ao ministério, se o Senhor me der um filho. Mas eu vou te pedir outra coisa, que eu nunca me arrependa da decisão que eu estou tomando. Eu posso ganhar menos e fatalmente eu vou, porque eu vou parar de trabalhar, meu marido vai ter que me bancar. Minha vida vai mudar bastante. Mas eu não quero ter a sensação de olhar para trás e falar, olha o que eu deixei. Não me deixa ter esse sentimento de arrependimento, porque a pior coisa é você ficar comendo, vivendo no passado. Ficar olhando para trás e falando, por que eu fiz isso? É a pior coisa. E eu falei, eu não quero, Senhor, eu quero olhar para frente. Eu quero esquecer o que passou. Eu quero ter gratidão pelo que passou, mas eu quero esquecer. Então tira esse sentimento de mim. Orei, chorei, me debulhei naquele muro. Fomos para o quarto do hotel. Quando eu entrei no quarto, o Reinaldo falou assim para mim, sabe o que eu orei naquele muro? Eu falei, não. Ele falou, eu pedi um filho. Eu falei, meu Deus. Eu não sabia, e ele também não sabia do meu particular com Deus. Mês seguinte, volto para o Brasil. Não, na verdade voltei dias depois, né? No mês seguinte, estou no Brasil. Acontece aquela coisa, a menstruação não vem, né? Está esquisita, vou fazer exame. Está grávida. Aí depois vai fazer para descobrir o sexo. Um menino. Aí eu falei, entendi, Deus. Entendi. Passei a gestação ainda trabalhando. Lógico, que também ia vir toda a parte da licença, né? Também não sou boba nem nada, né? Não vou perder 6 meses de licença, né? Porque na justiça era 6 meses. Fiquei a licença. Depois mandei minha carta de exoneração. Quando eu mandei, a psicóloga me ligou. Falou assim, oi Thaís, tudo bem? Eu vi aqui, na verdade, depois da licença eu tinha pedido um afastamento sem remuneração. Porque eu falei, agora vai acabar o dinheiro, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora o homem vai ficar pagando meu cartão, vamos ver se vai dar certo. Eu pedi um afastamento, 6 meses sem remuneração. E aí nesse intervalo, decidi que eu não ia mais voltar mesmo, mandei a carta de exoneração. A psicóloga me manda uma mensagem. Me liga. Nessa época nem existia, eu acho que mensagem. Me liga. Thaís, você pediu para sair, tô vendo aqui e tal. Eu falei, Você passou em outro concurso? Eu falei, não. E por que você está saindo da justiça? Eu falei, porque eu sou pastora. E eu não estou mais dando conta da minha vida, entendeu? Então eu vou parar, porque eu vou cuidar da igreja, eu vou cuidar das pessoas. Você tá... Um foi a voz de Deus, que foi aquele médico, que me deu um chacoalhão. Essa foi a voz do cão. Ela falava assim para mim, você tá louca? Você vai abrir mão de um concurso público? As pessoas se matam para entrar no concurso público. O que você está fazendo, menina? Você é jovem.
Olha a sua vida, você já tem filhos, está com 2 filhos. Pensa em você. Você pode se aposentar. E começou. Falei, não, essa decisão não é de agora. Já está sendo amadurecida há uns bons anos, há mais de 3 anos. Agora que eu decidi, pode. Você tem certeza? Eu vou mandar esse pedido para frente. Depois não tem mais volta. Você tem certeza que você quer que eu faça isso? Falei, eu tenho certeza. E eu já estou aqui. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque quando Deus bate na nossa porta, a primeira tendência que a gente tem é: eu vou sair fora desse negócio. Isso vai me dar trabalho. Isso vai mudar os meus planos pessoais. E é incrível, porque eu tinha uma projeção muito forte de plano pessoal. Eu sempre falei para o Reinaldo que quando a gente casasse, a gente ia comprar uma casa na beira da praia. Ele ia montar um restaurante, porque o Reinaldo sempre trabalhou com restaurante. Ele ia montar um restaurante na beira da praia. E a gente ia criar os nossos filhos na beira da praia, tomando água de coco e deitando na rede. E era verdade, era isso. Eu entrei na justiça e falei, amor, a gente vai ficar uns 2 anos só aqui, depois a gente já vai... Vamos pro Nordeste, vamos para Paraty, vamos para um lugar assim, ó. Vida que segue. Aí Deus vem e muda tudo. Vim parar em Cotia, que não tem nada a ver com praia. Nem morava aqui, eu era da zona norte de São Paulo. Deus traz a gente para cá. Eu achava esse lugar lindo, mas era o fim do mundo à tarde, porque eu morava em São Paulo. E de repente compra um terreno para cá e vem parar num terreno aqui. Tudo bem, era casa, ia construir uma casa num condomínio, era o sonho, mas o que tem a ver Cotia com a gente? Eu lembro a primeira vez que eu vim com ele, eu falei, Reinaldo, esse lugar é lindo, mas amor, é o fim do mundo à tarde, o que a gente vai vir fazer aqui? Não, vamos comprar o terreno, a gente constrói aos poucos. E aí Deus fez, construiu rapidinho. Primeira noite, queridos, a nossa vida dá para escrever um livro. Esses dias eu estava contando os detalhes para o Pedro, dentro do carro. E ele, mãe, tem que escrever um livro, mãe, eu estou arrepiado. Tem que escrever um livro. Porque Deus foi fazendo as coisas. E aí na primeira noite que dorme, ele tem um sonho. Ele se vê no jardim de casa, que não tinha nem jardim, a gente só tinha construído a parte de dentro, mudou, estava só barro, não tinha dinheiro para terminar tudo, ia terminando aos poucos, né? A gente faz essas coisas. E aí, mudou, primeira noite vai dormir, tem um sonho. Qual sonho? Vê um pé de oliveira plantado, cheio de frutos, cheio de oliva, e Deus fala assim para ele, assim como essa oliveira está plantada nessa região, eu estou te plantando neste lugar. Você vai crescer e vai dar muitos frutos. Olha você aí. Olha você aí. E a gente não entendeu nada. Ele acordou de manhã me contando. Amor, Deus falou comigo essa noite. Tive um sonho assim, assim, assado. A gente congregava, queridos. Eu mudei aqui para Raposo Tavares. A gente congregava nessa época na Liberdade. Pastor Daniel Marins e pastora Claudete Marins. A gente era líder de célula lá. Na Liberdade, sabe onde é a Liberdade? Do lado da Praça da Sé, era lá nossa igreja. A gente saía daqui e ia para lá. Quando ele me contou esse sonho, eu falei assim, ué, será que a gente vai ter uma célula aqui? Mas como é que a gente vai conseguir levar esse povo lá para a Liberdade? É muito longe. Tipo, o que vai acontecer? Mas nem passou pela cabeça que a gente ia ter uma igreja, que ia ser presidente de uma igreja, pastor, presidente. Isso nem nos melhores sonhos passava. E Deus já estava arquitetando tudo. O que eu quero que você entenda? E é para isso que eu vim aqui hoje. Não foi uma escolha sua vir parar aqui. Não foi por acaso. Não foi você que escolheu. Foi Deus que te trouxe. Não foi você que não tinha que fazer nada na sua casa. Ah, meu amigo me chamou. Tem um monte de gente aqui hoje visitante. Ah, eu vim porque o fulano de tal me chamou e eu vim acompanhar o fulano de tal. Ah, eu vim porque eu vi na internet, pensei, nossa, que igreja bonita, que louvor legal, acho que eu vou lá olhar o que está acontecendo. Ah, eu vim porque eu estou meio triste, e eu sei que Deus precisa falar comigo. Presta atenção. Presta atenção. Muito mais do que as suas circunstâncias pessoais, que essa Deus vai resolver. Deus vai resolver. O prazer de Deus é ver seus filhos felizes. Muito mais do que tudo isso,
Deus tem um propósito na sua vida. Olha para o seu irmão. Diga para ele assim: Deus tem um propósito na sua vida. Você foi chamado e escolhido para uma grande obra. Você foi escolhido para mudar a vida de muitas pessoas. Você recebe isso? Então dê uma salva de palmas bem forte. Você foi chamado e escolhido. Essa aqui não tem dúvida, né? Essa aqui é a pastora. Chega falando com todo mundo, beija todo mundo. Você vai ser assim: ô, igreja linda, graça e paz, povo do avivamento. Vai ser assim? Vai. É isso. Existe um propósito. Existe um porquê. Nada é por acaso. Ninguém cai de paraquedas. Eu sei que humanamente falando, a gente tem dificuldade de entender isso. E eu não sou diferente. Acontece coisas hoje que às vezes eu falo: meu Deus, Jesus, como é que eu vou dar conta? E eu contei uma das últimas vezes que eu ministrei aqui para vocês, quando a gente recebeu a escola, que foi uma fase também. Eu sou sanguínea, hemorrágica, emocional ao extremo. Então as coisas que acontecem me abalam, gente. Como é que vai ser agora, meu Deus, Reinaldo? Pelo amor de Deus, uma escola, como? Para onde é que eu vou? Quem eu sou? A gente começa a entrar em parafuso. Mas aí Deus vem e fala: epa, calma, calma. Eu sei dos planos que tenho a respeito de vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. É assim. Deus tem plano de paz. Deus tem plano de bênção. Deus sonha com a gente. Deus espera que a gente acorde. Aí olha que coisa doida. E eu já vou encerrar. Jonas vai para a cidade, prega para a cidade inteira. A cidade fica: a gente quer arrependimento, arrependimento. Cara no pó, roupa de saco. O rei se compadece, a cidade inteira se converte. Aí o camarada fica irritado. Ah, Deus, tá vendo porque eu não queria vir? Ó, depois de passar tudo o que ele passou. Tá vendo porque eu não queria vir, Deus? Porque eu sei que o Senhor é rico em compaixão. O Senhor podia ter me deixado lá no meu território mesmo. O Senhor me traz até aqui para falar para esse povo que eles vão morrer. E agora o Senhor decide não matar? Vou ver o que vai acontecer. Sobe no monte. Senta no monte. E aí, sentadinho lá em cima, ele fica só olhando o que é que vai acontecer. Aí Deus manda. Ele está lá sentado, aquele sol escaldante. Israel é um sol terrível, né? Deus manda nascer uma plantinha. Aí a plantinha faz sombra para ele. A plantinha nasceu rapidinho, ó, mão de Deus. Tudo cresce rápido. Se fosse na minha casa nascer, ia demorar um tempão até você regar, até a planta crescer. Lá não precisou nem regar, nem plantar, nem nada. A planta cresceu. Fez sombra na cabecinha dele. Aí ele ficou feliz. Ah, tá bom agora. Que sombra gostosa, que delícia ficar nesse lugar. Ficou confortável. Olhando a cidade. Quero ver esse povo morrer. Quero ver esse povo morrer. Pensando. Deus tem que agir. Deus me mandou aqui, tem que fazer alguma coisa. E estava lá pensando. Aí ele dorme um dia lá. Daqui a pouco, no outro dia, a planta amanhece seca. Morta. E por quê? Porque Deus enviou uma largatinha que saiu comendo toda a planta. E aí ele fica indignado. Começa a amaldiçoar a planta. Começa a ficar nervoso. Aí Deus para e fala assim. E agora eu vou ter que ler essa parte para ficar bem interessante para vocês. Ó. O Senhor disse assim. Capítulo de número 4, versículo de número 9. Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele. Sim, eu tenho.
Eu estou furioso, a ponto de querer morrer. Gente, a criatura burra já tinha passado por uma tempestade, já tinha ido parar na barriga do peixe, ainda assim estava reclamando. Oh, tem gente que é difícil, né? Tem gente que é difícil. E aí ele fala assim: o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E agora, eu quero entrar em outra circunstância. Eu sei que muitos aqui já optaram em fazer a obra, em cumprir a vontade, em realmente cumprir aquilo que Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. E nesse momento que a gente começa a amar o próximo, e é uma delícia amar, mas nem sempre é fácil conviver. Verdade ou mentira? É uma delícia amar. Quando você casa por quê? Porque você quer amar. Você quer amar, você quer ficar juntinho, você quer fazer um monte de coisa, né, gente? Aí você faz um monte de coisa, casa feliz. Aí depois aquela pessoa às vezes começa a te irritar. Aí você pensa: por que eu casei? Aí uma pergunta é: você não estava amando? Mas você não vive só de amor. Você vive de amor, você vive de rotina também. E a rotina às vezes enche o saco. Tem dia que dá vontade de mandar para a China, para os Estados Unidos, melhor. Bem melhor, né? Para a Disney, aí vai melhor. Mas às vezes dá vontade de mandar para a China, para outros lugares, para a Etiópia, né? Porque você quer sumir com aquela criatura da tua frente. E relacionamento é isso. E quantos às vezes já tomaram a decisão: não, eu vou, pastor, eu vou ajudar, eu vou fazer, não, eu vou ficar no ministério, eu vou ajudar no infantil. Aí as crianças começam a subir na mesa no horário do infantil. Aí a tia pensa assim: meu Deus do céu, por que eu tenho que ficar aqui eu, cuidando de criança que às vezes é mal educado, filho dos outros? A mãe não dá educação? Eu que tenho que ficar educando? Tô fora. Ah, não, isso não é para mim não. Isso aqui dá trabalho. Tô fora. Ó Deus, ó, eu tô aqui ajudando, mas eles não querem ajuda. Tô saindo fora. Tô aqui, ó, insistindo nessa família, mas parece que ninguém me ouve. Eu tô liderando com amor, pastora, mas o povo tá difícil. Quer saber? Eu vou ficar de longe, ó. Deixa eles. Que sumam, que se virem. Ô Deus, o Senhor é muito bonzinho. O Senhor vai querer? A obra é para quem quer. Quem não quer, estou pegando o meu banquinho e estou indo embora. Ei, olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. Se você tem compaixão de uma plantinha, e eu sei que muitos de vocês têm cachorrinho que mima, que dá comidinha, que limpa o cocôzinho, que dá beijinho, que deita na caminha, né? Que põe água na plantinha, que conversa. Você tá tão linda hoje, minha planta, né? Tem gente que conversa com planta. Olha o nosso jardim aqui. Uma mão maravilhosa passa por aqui e arruma esse jardim. Se você pedir de mim, meu Deus, não tenho dom. Mas tem gente que tem. E aí a gente faz tantas coisas de forma especial. Mas o que é especial, eu vou sentar e vou ficar vendo esse povo aí, ó. Que se lasquem, que morram. E aí? Aí Deus vem e fala: como que eu, sendo pai, não vou ter compaixão? Ei, entenda, você está aqui por um propósito divino.
Existe um monte de gente ao seu redor, perdido sim, com a vida torta sim, fazendo um monte de besteira sim, mas desesperado, precisando que você vá lá e fale, precisando que você vá lá e cuide, precisando que você vá lá e ajude. Para isso você foi chamado. Amém? Se coloque em pé, igreja. Ser cristão não é fazer o que a gente quer. Porque senão essa hora eu estava na praia, com meus 2 filhos correndo na beira da areia e tomando uma água de coco. Em Paraty, em qualquer lugar desse, qualquer praia. Eu sou a louca da praia. Eu piso naquele lugar, ai, parece que eu sou renovada. Vocês gostam de praia assim também? Tem gente que gosta de praia assim? Eu amo, quer me ver feliz, me manda pra praia. Sai, fico felizinha, animadinha. Ser cristão não é fazer o que a gente quer. Ser cristão é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. A pergunta que ecoa desse altar hoje é: o que você vai fazer por Deus? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Quando você sair daqui, o que vai estar guardado no seu coração? Você vai correr para Nínive? Ou você vai decidir ir para Tarsis? A decisão é sua. Mas as consequências dela também. Lembre-se que quando a gente cumpre exatamente aquilo que a gente deseja, Deus faz o resto. Deus me deu um apartamento na praia, de uma forma milagrosa, que eu nunca poderia imaginar, nem na qualidade que eu nunca poderia esperar. E quando Deus me deu, Deus disse para mim, literalmente: você faz o que eu te peço, e eu faço o que você sonha. Sabe por quê? Porque Ele é teu pai. E a maior alegria de um pai é ver os filhos cumprindo os propósitos. A maior alegria de um pai é poder presentear os seus filhos com aquilo que Ele tem de melhor. O que você precisa, Deus vai te dar. Basta que para isso você esteja no foco da vontade dEle. Amém? Curva a sua cabeça agora. Diga ao Senhor que você deseja de fato fazer aquilo que Ele espera de você. E tem gente que nesse momento pensa: mas Senhor, eu não sei o que você espera. A resposta é: ame ao Senhor acima de todas as coisas, e ame ao próximo acima de como você mesmo. Ame o próximo como você mesmo. É exatamente isso que Deus espera de você, que você ame ao Senhor acima de tudo, e que você ame ao próximo como você se ama. E para você, você quer o melhor. Para você, você quer alegria. Para você, você quer paz. Então que você possa desejar isso para o próximo também. E principalmente, possa trazer a presença de Deus para esse próximo, que precisa da sua voz, que precisa ouvir aquilo que sai da sua boca, que precisa ouvir aquilo que você já viveu com Deus, para que essas vidas sejam transformadas. Amém? Clame ao Senhor neste momento, pedindo para que o Senhor te encoraje, tire de você todo o medo, para poder fazer a vontade dEle. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos, Senhor. O Senhor é Deus nas nossas vidas, o Senhor é Deus sobre nós, Senhor. Eu sei que grandes coisas o Senhor sonha com essa igreja, grandes coisas o Senhor sonha com esse povo. É bem verdade, Senhor, que nós estamos vivendo os últimos dias. A Tua volta
está mais próxima do que nunca, Senhor. E neste momento, existe uma necessidade gritante de que vidas se aproximem do Senhor, de que almas vão até a Tua presença, Senhor. E para isso, nós precisamos de pessoas que se levantem com um amor no coração, disposto a ir e a fazer a diferença. Pai, eu quero clamar neste momento pela vida de cada filho e cada filha que pisou neste lugar, Senhor. Que se cumpra de fato a Sua vontade, que o Senhor capacite cada um com o ID, porque o Senhor deseja que os Seus filhos vão. Capacita, Senhor, a mente, traz sabedoria, traz graça, traz unção, tira todo o complexo, Senhor, de inferioridade, de que não pode, de que não consegue, porque quando o Senhor está no negócio, todas as coisas fluem. E eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui. Eu sei, Senhor, que cada um que entrou neste lugar hoje foi por uma decisão do Senhor. Ninguém veio parar aqui por acaso. Ninguém chegou nesse território, Senhor, por fruto do acaso, mas o Senhor os trouxe. Então traz a esses corações, Senhor, a capacidade vinda de Ti, a unção vinda de Ti, a coragem vinda de Ti, Senhor. Existe uma cidade inteira, existe uma nação inteira clamando, pedindo por socorro, e que deste lugar se levantem os verdadeiros adoradores. Neste lugar se levante aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Derrama poder, Senhor, sobre a vida desse povo. Derrama autoridade, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. E que eles sejam compassivos, que esses corações haja compaixão do Senhor para buscar o perdido, para amar as pessoas, para dedicar o seu tempo, Senhor, em prol dessas vidas, Senhor. Que a bênção do Senhor venha, que a bênção do Senhor venha, que o Senhor flua neste lugar. Sopra o Espírito Santo, sopra o Espírito Santo. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Há muita coisa pra fazer, não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar pra trás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou é maior. 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 Eis-me aqui, Senhor. Declare isso. Que oração perigosa é Declare com todas as essa? forças. Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Quem me chamou
Você foi chamado, você foi escolhido. E a decisão de Deus para você é: vai, cumpre o propósito, avance, fale, abra sua boca, declare o que Deus já fez na sua vida. E muitas pessoas virão, coisas vão acontecer que você não tem dimensão, você não pode imaginar o que Deus vai fazer com você e através de você. Você é a escolha de Deus para essa geração, para essa terra, para sua casa, para sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, no seu trabalho. Você é a escolha perfeita de Deus. Apenas abra sua boca e Ele te encherá. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se tem alguém aqui hoje que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a coisa mais importante. Olha, quando aconteceu tudo aquilo no barco, a Bíblia diz que todos aqueles homens, vendo que imediatamente que jogaram Jonas do barco, a tempestade se acalmou, todos se renderam ao Senhor. Eu sei que às vezes muitas pessoas passam uma vida sem pensar que isso é importante, mas a coisa mais importante da nossa vida é se render ao Senhor. E tem uma passagem na Bíblia que está em Romanos 10, de 9 a 10, que diz: se com tua boca confessares que Ele é Senhor, e em seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para eu ser salvo, eu preciso confessar. Eu sei que muitos já têm Deus no coração, tem Jesus no coração, mas é importante confessar. Tem que falar em público. Por quê? Para que o reino espiritual entenda: a partir de hoje eu não posso mais mexer com esse, porque esse aqui deixou de ser criatura e passou a ser filho. E você quer ser filho de Deus hoje? Se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão. Eu quero muito orar por você. Amém, amém. Tem gente, pode vir, venham aqui. Eu quero muito orar por vocês hoje. Ah, meu Deus, estou feliz. Muito feliz. Deus faz coisas extraordinárias, né? Deus faz além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. E hoje vocês patrocinam festa no céu. Pode vir. Tem mais alguém? Pode vir. Venha. A decisão é agora. Você quer Jesus? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, vem para frente. Se você já aceitou, mas por qualquer motivo você fugiu, por qualquer motivo você tentou escapar da presença dele, seja frustração no ministério, seja frustração talvez até com a sua vida pessoal, seja qualquer circunstância que você enfrentou, e hoje você entendeu essa palavra e está dizendo no seu coração: não, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero voltar para os caminhos, eu quero entregar a minha vida para Ele. Vem aqui na frente. Se você quer se reconciliar com Jesus, pode vir. Pode vir. Quem quer se reconciliar? Quem quer entregar sua vida ao Senhor? Pode vir. Pode vir, que hoje Deus fará uma colheita extraordinária. Amém? Venha. Deus está falando com você? Então venha. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu te declaro como meu Senhor e o meu Salvador. Me perdoe por todos os meus pecados, aqueles que eu cometi, consciente ou inconsciente. Por favor, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Me recebe como seu filho e a partir de hoje habite em mim e que cumpra o seu propósito na minha vida. Amém. Feche seus olhos agora que eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, eis aqui a vida dos teus filhos, Senhor. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção. Hoje eles se declaram ao Senhor. Hoje eles colocam a sua vida no altar. E eu te peço, Senhor, recebe os seus filhos, Senhor.
Transforma a história de cada um deles. Derrama o teu poder, derrama a tua graça. Que eles sejam transformados pelo Senhor. Que eles possam escrever a partir de agora uma nova história, Senhor. Deus, que o Senhor possa enviá-los com segurança para Nínive, Senhor. Que seja um tempo de avivamento sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias. Que a glória do Senhor habite em cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje está acontecendo uma festa no céu. E quando a gente aceita Jesus, Deus é tão misericordioso e tão generoso, que além de fazer uma festa no céu para receber os novos filhos, aqueles que entram com o nome no livro da vida, que a partir de agora você tem direito à vida eterna. Mas para isso é importante permanecer no caminho. Não basta conhecer o caminho, tem que ficar firme. E aí você viverá com Deus eternamente. E além dessa festa no céu, Deus nos prepara uma outra família de brinde. Você já tem a família de vocês, que é a família com quem vocês convivem, a família com quem vocês amam. Mas fora essa família de vocês, Deus prepara uma outra família que vai ajudar vocês a crescer na fé, a se fortalecer no espírito e a caminhar corretamente. Essa família hoje recebe vocês com muita alegria. Essa família hoje vai cuidar de vocês. Por isso que é tão importante vocês irem para uma célula e ser acompanhado por uma pessoa de perto. Essa família hoje quer dar as boas-vindas a vocês. Virem-se para trás e recebam a nova família, a Igreja da Restauração.